Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher. Olha, quem acompanhou o primeiro bloco já ficou encantadíssima aqui com o Issal, que volta já já a conversar conosco. E te lembrar que você pode participar sempre do nosso programa através do WhatsApp, que deixa a gente assim, ó, mais pertinho, que é o telefone 11 94588 6161. As nossas redes sociais, programa Profissão Mulher, e também através do nosso e-mail, que é do jeitinho que vocês estão vendo aqui no vídeo. Olha, eu estava conversando com a doutora agora no intervalo, e falei, a doutora Gabriela Rocha, que está aqui hoje com a gente, para falar sobre a rotina do paciente renal, né, a rotina do paciente renal crônico. E eu falei, doutora, realmente o pensamento, ele pode ajudar na recuperação desse paciente? Obviamente, sem descartar toda aquela rotina necessária. Ela falou assim, pode sim, Fernanda. E hoje nós vamos falar de um assunto que me chamou muito a atenção, porque a gente costuma, viu, doutora, reclamar do dia a dia, né? A história do Covid, muitas vezes a gente fala, puxa vida, mas eu sou obrigada a ficar isolada, eu sou obrigada a deixar de conviver com as pessoas que eu gosto. A gente se sente muito, como a gente nunca vivenciou isso, a gente se sente muitas vezes assim, eu diria que muito refém dessa situação, muito injustiçado, mas aí, quando você recebe uma profissional como essa, você para um pouquinho e pensa, puxa, mas eu acho que a minha situação, o meu problema é muito pequenininho e eu ainda estou numa condição muito mais favorável, né, doutora? Com certeza, né? Como já falamos, foi desafiador, está sendo, né? Desafiador para todo mundo. E o que a gente sempre ouve é que todo mundo tem que se isolar, que todo mundo tem que evitar se expor, e aí a gente chega nessa população que são os renais, né? Como se isolar, né? Se eles precisam sair de casa para se tratar, né? Os pacientes saem 3 ou até 6 vezes na semana para ir para a diálise, né? E aí, qual é a nossa realidade no país? São clínicas, né? Com muitos pacientes. Então, esses pacientes estão expostos, sim, né? A conviver dentro de uma sala com vários pacientes. Esses pacientes dependem de transporte público, de vans fornecidas pelos municípios, né, para chegar até o tratamento. Então, assim, é complicado esse paciente se isolar. Sim. Né? E aí, a cada dia, a gente tem que estar ali sempre inovando, né, e pensando o que a gente pode fazer a mais pela segurança dos nossos pacientes, né? Então, esse ano foi um ano de grande aprendizado. E o que a gente percebe, assim, que nas nossas unidades, a gente conseguiu estar sempre ali na vanguarda, sempre à frente. Isso garantiu uma segurança muito grande para os nossos pacientes, né? Então, nós temos unidades que os pacientes podem dialisar numa suíte, né? Você poder oferecer para o seu paciente um transporte, né, que vá buscá-lo no domicílio e trazer. Isso você evita que ele se exponha, né, nesse translado para a clínica. Então, uma coisa que tem crescido muito é a diálise domiciliar, né? Então, você poder oferecer para o seu paciente, que é um paciente imunodeprimido, que tem diversas comorbidades, além da doença renal, que ele tem oportunidade de se tratar em casa. Então, assim, nós, né, como médicos, temos essa obrigação de estar sempre ali em busca do que tem de melhor para a gente oferecer para a população. Com certeza. Né? Garantir a vida, isso é um grande desafio, né? Com certeza, eu imagino, graças a Deus eu não tenho nenhuma pessoa assim na minha família, mas esse desafio que realmente esses pacientes têm enfrentado. E olha, gente, a doutora nos passou um dado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, divulgado agora em julho do ano passado, que a insuficiência renal aguda é uma importante complicação da Covid-19 e ela ocorre principalmente em pacientes que estão na unidade de terapia intensiva, né, doutora? Isso. Na verdade, lógico, né, os pacientes de UTI são sempre os pacientes mais graves, né? Mas com essa pandemia, teve um aumento expressivo do número de pacientes com insuficiência renal aguda, né? Para a população entender, aguda é aquele paciente que tinha um rim perfeitamente normal e abruptamente perdeu a função. Puxa vida! Né? E o Covid é uma das causas.
né? Então, nas UTIs, aumentou muito o número de pacientes com insuficiência renal, com necessidade de diálise, né? Então, são pacientes, geralmente, os mais graves evoluem com insuficiência renal. Então, realmente, foi assim, impressionante o número de aumento dos casos, né? Eu pedi para que a doutora viesse aqui hoje, porque eu acho que a gente deixa de tocar num assunto muito importante e muitas vezes, doutora, preocupado com o que a sociedade vai achar, de que forma as pessoas vão encarar isso. Quando a gente fala de atendimento da rede privada, parece que a gente quer favorecer, ou quer falar dos mais favorecidos. Eu penso totalmente o contrário disso. Eu vejo a seguinte situação. Se nós hoje temos, e é comprovado, uma calamidade, né, no serviço gratuito de saúde, por que a gente não incentiva a saúde privada? Porque, no meu entendimento, tá, se você tem uma vacina na rede particular, automaticamente as doses disponíveis para quem não tem acesso, para quem não tem condições de arcar com isso, você está liberando essas doses. E assim acontece em outros serviços. Se você tem unidades que podem, assim, oferecendo esse tipo de tratamento com total maestria, então por que a gente não vai incentivar? Se nós estamos com as UTIs de grande parte dos hospitais lotadas, então por que a gente não incentiva esse paciente que tem condição a procurar um serviço privado? Por que, doutora, que as pessoas ainda têm, eu diria que esse tabu, essa coisa de não defender essas clínicas privadas? Na verdade, às vezes tem questão de desinformação. E também, muitas vezes, eles procuram o que está perto ali do domicílio, é mais prático, eu vou dialisar pelo SUS, e, o que tem, né? Eu tenho um convênio, mas aqui está perto, eu vou dialisar pelo SUS. Mas isso impacta muito na saúde, né? Porque as vagas para o SUS, né, já são escassas. E se eu tenho ainda um paciente que tem oportunidade de estar dialisando num serviço pelo convênio, ele ocupa uma vaga SUS, ele está privando um doente do SUS e está sendo deshospitalizado para poder ter um acompanhamento ambulatorial. Então, a gente sabe, né, que é muito comum pacientes ficar 2, 3 meses internados esperando uma vaga de diálise. Puxa né? Então, vida. olha o quanto isso custa para a saúde, né? Você manter um paciente hospitalizado, sendo que esse paciente podia estar em casa dialisando, custando muito menos, né? E esse dinheiro poderia estar sendo usado para atender outros pacientes. Então, assim, é importante que quem tem convênio busque na sua operadora, né, clínicas parceiras, próxima da sua casa, porque é o que eu falei, às vezes é por questão de desinformação mesmo. Porque, lógico, né, para uma operadora de saúde, para ela é muito mais barata que o usuário dela continue no SUS. Com certeza. Porque ela vai pagar para o SUS 1,5 vezes o que o SUS paga. Né? Então, para ela, que bom que meu usuário continue usando o SUS. Né? Então, para ela é interessante isso. Mas o que a gente alerta a população é, se você tem convênio, vá buscar serviços credenciados e dê oportunidade para os pacientes que estão aí aguardando uma vaga poderem ser atendidos também dignamente, né? E outra coisa, viu, gente, isso já é minha opinião aqui, a gente paga por esse serviço e paga caro, né? Quando você contrata um plano de saúde, e aí quando você precisa dele realmente usar, as pessoas falam, não, é que aquele hospital é referência, que aquele lugar, não é nada disso. Primeiro que um convênio não vai ter como parceiro ali uma clínica que não seja totalmente fiscalizada, que esteja dentro de todas as exigências, que cumpra realmente todas as normas, né, que são exigidas. Então, você tem sim que se informar e tem que buscar esse serviço. Eu vejo, doutora, de verdade, que se eu tenho essa oportunidade, a chance de que eu tenha um tratamento muito melhor, um tratamento que vá me atender com toda a segurança, com toda, eu diria assim, de uma forma mais pessoal, mais particular, é muito maior. Com certeza. É isso que a gente incentiva. As pessoas procurem centros próximos do seu domicílio, né? É o que nós estamos falando aí com o Covid. Sim. Nós já tínhamos uma escassez de vaga, com o aumento dos pacientes desenvolvendo insuficiência renal por conta do Covid, né? E aí, como vai ficar? Pois é. Se hoje a gente já tem deficiência de vaga, então
a situação, a gente teme chegar num caos, né? Então, quem tem um plano de saúde, olha, por favor, né? Use-o. Use-o, né? Verdade. Dê oportunidade para aqueles que só dependem do SUS poderem ser tratados dignamente pelo SUS, né? Pois é, e Sal até falou para a gente agora há pouco, mostrou aí um coração que me deixou até emotiva, mas é isso mesmo, é muito fácil a gente falar e não colocar em prática, né, Sal? E muitas vezes é mesmo sem perceber, a gente fala, mas também não age a favor de um todo. Então, se você olha um pouquinho só, quem está do teu lado, que às vezes está numa situação muito mais precária que a tua, sabe, fala, poxa, deixa eu deixar espaço aqui para essa pessoa, eu posso fazer diferente, o porquê de não fazer. E uma coisa que a doutora falou agora que também me chamou a atenção, é justamente desse serviço, digamos assim, do transporte. Essas clínicas costumam oferecer esse leve e trás, né, doutora, para o paciente. Sim, tudo isso facilita muito a adesão do paciente no tratamento, né? Porque, como a gente falou, diálise, o paciente muitas vezes vai 6 vezes na semana para uma clínica. Gente. Então, fica aquele ônus para a família, quem é que vai levar? Né? Tem 5 filhos, mas sempre sobrecarrega um, e aí começa a criar um impasse ali familiar. Então, o fato da gente conseguir oferecer esse transporte, isso facilita muito para a família e para a adesão mesmo do paciente, né? Sabe que aquele ente dele vai ser transportado com segurança da casa para a clínica e de volta. Então, assim, esses anos aí de experiência, a gente tem ganhado muita experiência e entende que, assim, para humanizar o tratamento, a gente precisa de toda uma estrutura, não é só oferecer diálise, né? É todo esse conforto, né, que a gente consegue oferecer para um paciente, ele poder dialisar numa suíte, está ali, né, se ele precisa trabalhar, a gente tem muita gente que trabalha ainda, né, então ali numa suíte ele consegue fazer reunião e ao mesmo tempo está dialisando, está, né, tá cuidando da doutora, saúde. e tira aquela cara um pouco de hospital. Exatamente. Também, né, a pessoa que se sente melhor. Sim, e assim, foi engraçado, essa semana eu admiti uma paciente, ela chegou, ela falou, nossa, mas parece que eu estou chegando num hotel. Ó, que gostoso, não parece que eu estou vindo né? para uma clínica de diálise. Isso para a gente é muito gratificante, né? Então, assim, poxa, estamos no caminho certo, que é essa a nossa intenção, é acolher o nosso doente, né? Que ele entenda que o que a gente está propondo para ele é que ele recupere a qualidade de vida dele, a autoestima dele, não que ele fique com aquela coisa, ai, tenho doença renal, a vida acabou, não, né? Nós estamos aí com campanha, nossos pacientes vão participar da São Silvestre. Olha! Então, é isso, assim, a gente tem um trabalho maravilhoso da equipe de fisioterapia durante a diálise. Então, assim, é muito gratificante ver um senhorzinho que começa a dialisar com a gente de cadeira de roda, com dificuldade para andar, um mês depois está lá fazendo diálise e pedalando durante a diálise. Então, assim, nossa, emociona mesmo. Eu tenho certeza disso. A gente só de ouvir o relato já fica emocionado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí que a gente ainda tem muito para conversar. Bate lá, volta cá. Você quase nunca está